O sinistro destino de uma alma amaldiçoada. A terrível verdade sobre o que foi exposto. A noite em que Mônica começou a sentir os olhos a seguindo, começou como qualquer outra. Ela, uma enfermeira de 28 anos que trabalhava em um hospital abandonado na favela, sabia que a escuridão trazia consigo um medo que a perseguia. As ruas sujas e estreitas, já hostis durante o dia, se transformavam em um verdadeiro labirinto de terror à noite. O eco de seus passos era respondido por sussurros que pareciam vir das sombras. Após um longo turno, com a tensão acumulada nos músculos e o cansaço desenhando olheiras profundas em seu rosto, Mônica decidiu voltar para casa. O caminho era sempre o mesmo, mas naquela noite uma sensação estranha a envolveu. Era como se um peso a seguisse, uma presença inominável que se arrastava atrás dela, dançando na penumbra. O coração acelerado pulsava em seu peito como um grito silencioso, enquanto um suor frio escorria por sua coluna. Ela apressou o passo, os olhos fixos na frente, tentando ignorar a sensação palpável de que alguém a observava. Cada beco escuro parecia mais ameaçador, cada sombra se alongava como se quisesse agarrá-la. Mônica virou uma esquina e, num lampejo, avistou um homem parado, a figura baixa e encapuzada com o rosto coberto pelas trevas. O medo a paralisou por um momento, mas foi o chamado familiar da sua avó, que estava doente em casa, que a fez reagir. Ela precisava voltar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na esquina de sua casa, a porta rangia, e Mônica se deixou levar pela preguiça da noite e pela necessidade de descanso. Mas não havia descanso para os que carregavam um pesado fardo. Era impossível ignorar o que conhecia sobre sua família, uma maldição que parecia correr nas veias. Sua avó sempre contava histórias de um ancestral que, seduzido por forças obscuras, havia atraído infortúnios para todos da linha. Agora, Mônica sentia que a sombra daquele passado a alcançava. Antes de ter tempo de pensar, os olhos do homem se fixaram nela. Havia um estranhamento que a fazia sentir que ele a conhecia melhor do que ela mesma. Mônica sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada passo que ela dava para se afastar, ele fazia um igual, como um eco mórbido. O mundo ao seu redor começou a se fechar, formando um labirinto sem saída. A realidade que ela conhecia estava se desvanecendo, e a linha entre o conhecido e o desconhecido se tornava cada vez mais tênue. Com a respiração entrecortada, Mônica se virou para encarar o homem, que agora parecia mais um espectro do que um ser humano. O que ele queria? O que ele sabia sobre ela? Mas ele não respondeu. Em vez disso, apenas apontou para o fundo da noite e sussurrou, como se a voz dele fosse um veneno. Você não pode escapar de quem você realmente é. Neste momento, Mônica percebeu que a verdade terrível de sua linhagem a estava cercando, pronta para ser revelada, e com isso, a certeza de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A escuridão ao seu redor se intensificava, e o único pensamento que ecoava em sua mente era: seria ela a próxima a ser consumida por essa maldição ancestral? A pressão no peito de Mônica aumentou, como se a escuridão estivesse a apertando, removendo todo o oxigênio de seus pulmões. O eco da voz do homem reverberava em sua mente. Você não pode escapar de quem você realmente é. Como assim? O que ele sabia que ela não sabia? Sua voz sempre falava em sussurros, como se cada palavra fosse uma maldição. E agora, ali estava ela, diante daquela figura fantasmagórica, sua vida se desmoronando. Mônica hesitou, mas a curiosidade e o medo a impulsionaram. Ela se aproximou, a rua se contorcendo ao seu redor como se estivesse em um pesadelo. Ao olhar mais de perto, o homem levantou a mão, revelando um objeto que fazia seu coração disparar. Uma correntinha de prata, com um pingente que parecia pulsar com uma luz própria. Um símbolo familiar, do qual sua avó sempre falava. O sinal da linhagem, pensou.
Quando Mônica estendeu a mão em direção ao objeto, uma onda de repulso a atingiu. Uma conexão inexplicável, mas sombria. O homem, em vez de entregar o objeto, retirou-se lentamente, como se estivesse se fundindo com a escuridão ao redor. O que você deseja? Você não tem ideia do que está prestes a despertar. O medo que se instalou em Mônica a fez recuar, mas havia algo sobre a correntinha que a atraía irresistivelmente. Com o coração na garganta, ela virou-se, decidida a voltar para casa. Mas ao dar mais alguns passos, a atmosfera mudou. O ar enrijeceu, as sombras das ruas pareciam se contorcer e sussurrar nomes, histórias de dor e desespero que nunca deveriam ser contadas. Mônica começou a correr, mas as paredes ao seu redor pareciam se aproximar, seu caminho obscurecendo-se por um nevoeiro denso de horror e incerteza. "É você!" gritava uma voz de mulher, aguda, mas distante. Era a de sua avó. Mônica reconheceu aquele tom, mesmo que houvesse algo de errado nele. A voz chamava-a do fundo da noite, como uma sirene hipnótica, bem na entrada de um beco escuro. Instintivamente, ela se sentiu atraída, mas o instinto de sobrevivência lutava contra a necessidade de seguir a voz familiar. "Venha, filha, é hora de acabar com essa dor." O eco do chamado cortou. O ar, intenso e carregado de promessas. Mônica hesitou, mas sua curiosidade superou o medo. Cada passo era tortuoso, como se o chão quisesse puxá-la para a terra. Ela se lançou no beco, e ao fundo viu a figura da avó, envolta em uma luz fraca. Os olhos da mulher brilhavam com um cintilar que Mônica não conseguia interpretar. Ao se aproximar, a imagem da avó se distorceu, uma onda de distorções que parecia a peça de um quebra-cabeça grotesco. O conforto familiar virou estranheza. "Você deve saber a verdade, Mônica, a verdade sobre nós e sobre o que o homem carregava." O coração dela disparou, a respiração se tornou irregular. "Que verdade, avó?" perguntou, temendo a resposta. Mas antes que a avó pudesse responder, a escuridão ao redor pareceu se quebrar, e uma risada suave, quase infantil, preencheu o ar. Mônica olhou para trás, e para seu horror, o homem encapuzado estava agora muito mais próximo, os olhos ardendo como fósforos acesos. "Não tenha medo, ainda." O eco de sua voz ressoou na noite, provocante. O que ele queria? A maldição ainda estava a assombrá-la, mas agora parecia que a verdade estava prestes a ser revelada. Com um frio na espinha, Mônica finalmente compreendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que viria a seguir testaria não apenas sua sanidade, mas também a força de sua linhagem. "O que está por trás de você, Mônica?" A risada continuava a reverberar enquanto luzes se apagavam e o beco a engolia. Ela estava pronta para descobrir, ou não. A escuridão ao redor se expandiu como um manto pesado, cobrindo Mônica em uma verdadeira neblina de incertezas e calafrios. O homem encapuzado estava agora tão perto que ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, como se uma chama invisível estivesse prestes a consumi-la. Mônica sentiu um frio na espinha, e a pergunta que ecoava na sua mente se tornava cada vez mais angustiante. "O que está por trás de você?" A avó, com a expressão distorcida e os olhos cintilantes, parecia uma imagem de outro mundo. "Mônica, a verdade tem um preço. A linhagem, ela te escolherá." O tom alarmante da voz da avó fez com que Mônica estremecesse. As palavras puxaram-na com uma força que quase a derrubou, enquanto a risada infantil continuava, emaranhada em ecos de dor e desespero. "Quem é você?" Mônica gritou, sua voz tremendo. O homem respondeu com um sorriso, embora suas feições permanecessem ocultas pela sombra do capuz. "Sou a lembrança que você tenta esquecer, a verdade que você se recusa a aceitar. Eu sou você, e você sou eu." No momento em que as palavras deixaram sua boca, a escuridão pareceu vibrar, e as sombras ao redor começaram a contorcer-se, tomando formas grotescas e medonhas. Silhuetas de pessoas e rostos familiares surgiram, apenas para se desvanecerem em gritos silenciosos.
Mônica estava cercada, a pressão aumentava ao ponto de quase a sufocar. O homem deu um passo em sua direção e Mônica recuou, esbaforida. Ao tocar o sinal da linhagem, você invocará o que há de mais oculto em você, Mônica. Uma escolha será feita. As palavras soaram como um aviso e uma promessa. O coração dela batia desenfreado, a mente confusa entre a urgência de saber e o desejo de escapar daquele destino sombrio. A avó, agora há pouco uma figura reconfortante, parecia diluir-se na neblina. Não posso me impedir, mas você precisa entender o que está em jogo. Temeres ao passado não irá ajudá-la. Mônica sentiu um aperto no peito, a dor pulsando como se o peso da linhagem a esmagasse. Eu não quero isso, Mônica respondeu, a voz falhando. Mas a verdade começou a sussurrar em seus ouvidos, preenchendo-a com fragmentos de memórias de sua avó, rituais, advertências, um sacrifício. Tudo se entrelaçava em um único fio de conexão que ela nunca desejou explorar, e ainda assim a curiosidade fazia seu coração disparar. O irradiar da correntinha a atraía. Mônica olhou para o chão, viu sua sombra se distorcer como se tivesse vida própria, e em seguida levantou os olhos para o homem. Ele carregava o pingente e a luz pulsante parecia girar em torno de seus dedos. Pegue-a! Aceite quem você é! A voz dele era hipnótica, e mesmo sem querer, Mônica sentiu um impulso crescente de estender a mão. O desejo a dominava, mas ao mesmo tempo o medo se instalava como uma tatuagem de horror em sua alma. Nesse instante, um grito despedaçado cortou o ar. Uma mulher apareceu na esquina do beco, trazida por um eco retumbante do que parecia um passado esquecido. Era a mãe de Mônica, mas parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O olhar dela era vazio e a expressão distorcida pelo terror. Mônica, fuja! Não toque nessa correntinha! Está tudo conectado, com eles! O grito reverberou nos ouvidos de Mônica e a mão dela hesitou no ar. O homem encapuzado sorriu lentamente. Não há escapatória. A escolha deve ser feita. O passado e o futuro se entrelaçam, como a noite e o dia. A pressão no peito dela aumentou. O beco parecia se fechar e o olhar angustiado da mãe se registrou em sua memória. Mônica se viu no centro de uma tempestade, na intersecção do que poderia ser o seu destino. Escolher entre o temeroso legado da família ou romper todas as amarras que a prendiam àquele lugar. Uma escolha, um preço a pagar. Mas seria coragem ou desespero? Enquanto os ecos das sombras dançavam ao seu redor, Mônica percebeu que algo estava prestes a ceder. No fundo do beco, uma fissura de luz se formou, trigo dourado contrastando com a escuridão. Qual seria o próximo passo? Mônica estava prestes a descobrir. Mônica piscou rapidamente, tentando focar na luz que se espalhava bem diante dela. O brilho era intenso, como uma esperança renascente, mas a escuridão ao redor parecia se agitar em resposta, como se quisesse engolir aquele momento de clareza. Ela sentiu seu coração pulsar, como um tambor, incontrolável e criminoso, lembrando-a de que cada segundo conta. O que você vai fazer, Mônica? O homem encapuzado perguntou, sua voz ecoando ao redor, misturada ao riso macabro que ainda ressoava no ar. Naquele instante, Mônica percebeu que sua vida até aquele momento era como um filme em que ela não tinha controle sobre o enredo. Mas agora, ao olhar para a luz, a escolha parecia palpável, quase a convidando para um mundo além da escuridão. Não seja covarde, uma voz feminina emergiu da neblina, diferente da de sua mãe. Era ela, a avó, com seus olhos cintilantes que irromperam da escuridão como um farol. A linhagem é mais forte do que você imagina. Para entender, você deve se entregar a ela. A sombra do homem se projetou mais perto, e Mônica se sentiu sendo puxada para aquele abismo de segredos ancestrais. A luz parecia oferecer abrigo, uma alternativa ao que estava prestes a acontecer. Mas o que se escondia por trás da correntinha? Poderia ser a chave para escapar daquela teia mortal, ou um passo em direção à condenação? Ela estendeu a mão hesitante em direção à luz, mas nesse momento as sombras se agitaram como se estivessem vivas. Faces deformadas surgiram, sussurrando palavras incompreensíveis.
passando a mão pela pele dela, um toque frio que a gelou até os ossos. "Não, não faça isso!" gritou a voz da mãe, ecoando como um lamento desgarrado. A pressão em seu peito quase a fez desmoronar, mas algo dentro dela se acendeu. Era a coragem que a avó sempre dizia que habitava em sua linhagem, uma chama persistente entre as cinzas do medo. "Eu não vou ser uma marionete de sombras! Eu não vou ser como vocês!" Mônica gritou, a voz crescendo, se transformando em um grito de desafio. Num movimento súbito, lançou a mão em direção à luz. A corrente pulsava, e quando seus dedos tocaram o metal, uma onda de eletricidade percorreu seu corpo. A explosão de sensações a envolveu, como se cada parte de sua história se aglutinasse naquele momento. A luz parecia dançar, revelando vislumbres de passado e futuro, rituais ancestrais e promessas quebradas. "Você escolheu, Mônica." O homem encapuzado falou, e sua voz agora tinha um tom de fúria. As sombras começaram a se contorcer e a gritar, como se estivessem sendo despojadas de algum poder ancestral. Ela olhou para os rostos ao redor, lembrando cada um deles, ancestrais que traíram, que amaram e que sofreram. A escuridão começou a se fragmentar, e Mônica sentiu que à medida que ela avançava, sua essência se tornava mais forte. Mas uma dor cortante a atingiu, como se a linhagem estivesse começando a se recusar. Agora parecia haver algo mais, um terceiro elemento que se opunha a ela, um ser cujas raízes eram profundas demais para serem arrancadas. A luz agora pulsava, um eco de sua própria alma, como se estivesse perguntando: "Você realmente está pronta para descobrir a verdade?" De repente, um grito agudo rasgou o ar, e a mãe de Mônica foi puxada pela escuridão, seu corpo como uma marionete quebrada. "Mônica, cuide do que você toca. O preço pode ser mais alto do que você imagina." Sua visão desapareceu entre as sombras, deixando Mônica sozinha, cercada por uma verdade que se desenrolava como um pesadelo vivo. A escolha estava diante dela. Em meio à luta interna, uma única pergunta ecoava sua mente: o que a linhagem realmente exigirá dela? Enquanto a luz a envolvia ainda mais, Mônica percebeu que tudo o que ela conheceria estava prestes a ser testado. A escuridão reagiu, relutante, como se estivesse se preparando para um confronto final. Seria a coragem dela suficiente para desvendar os segredos de sua linhagem? Sem saber, ela estava prestes a dar o próximo passo que a levaria à revelação aterrorizante que mudaria tudo. E a pergunta se formou em sua mente: até onde você iria para descobrir a verdade? Mônica sentiu o calor da luz crescendo à sua volta, como se estivesse sendo consumida por uma chama que não queimava, mas iluminava. As sombras, em sua impotência, começaram a se arrastar para longe, como um maremoto que recua sob a pressão de uma tempestade. Era um contraste aterrorizante, onde a luz se tornava um abrigo e o escuro um corredor de horrores. A corrente, agora pulsante em sua mão, parecia vibrar em sintonia com seu coração, cada batida ecoando como um lembrete da besta que estava escondida na escuridão. "Desperte, Mônica!" A voz da avó voltou, mais forte que os sussurros afruves ao redor. A sensação de coragem começou a brotar, uma força teimosa que se submetia à chamada ancestral. Então, um frio súbito percorreu sua espinha, e Mônica percebeu que havia mais do que apenas sombras ali. O homem encapuzado avançou, sua figura se distorcendo em formas grotescas. "Você acha que está no controle? Essa escolha não era sua, Mônica." A voz dele tinha um eco que lembrava os lamentos de algo muito maior, mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Recuou instintivamente, mas não podia voltar atrás agora. "A linhagem sempre soube, Mônica. Ela exige sacrifícios", ele continuou, e Mônica sentiu o peso daquelas palavras. Sacrifícios. O corpo de sua mãe ainda ecoava na sua mente, aquela expressão de desespero enquanto era puxada para a escuridão. O que será que realmente estava em jogo? "Eu sou mais forte do que vocês pensam", Mônica gritou, sentindo a adrenalina subir. Então, num alinhamento de sentimentos, ela se lançou para a frente, estendendo a corrente na direção do capuz. Um confronto, uma batalha de luz e escuridão, o destino dela se enredando entre os dois. A corrente começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse se alimentando do seu medo. O homem recuou um passo, mas a escuridão ao redor dele se contorceu, girando e ganhando forma.
e Mônica viu facetas de rostos conhecidos, familiares cujos destinos haviam sido marcados por decisões sinistras. Mônica! Uma voz masculina irrompeu, vinda de dentro do crepúsculo. Um som pervertido, mas familiar. Era o avô dela, uma figura que só havia conhecido em fotografias. Não desista, o que está em jogo é mais do que você imagina. Neste momento, a luz pareceu entender, se aproximando e encontrando a dor que se aninhava dentro dela. Eram memórias, visões de casas e campos, risos misturados a lamentos. Cada imagem agora se desdobrava, uma habilidade que a corrente parecia oferecer. No entanto, o homem encapuzado riu, um riso gelado. Aos poucos você vai entender que a linhagem tem um preço, e esse preço pode ser a sua alma. Com uma determinação se armando em seu peito, Mônica ergueu a corrente e, como se tivesse se tornado um farol em meio à tempestade, começou a avançar. Enquanto a luz se expandia, sentiu a presença maligna se apressar em voltar, um redemoinho de sobrancelhas franzidas e bocas murmurando o que parecia ser uma maldição antiga. A luz a cercava como um abraço quente, mas a escuridão não se renderia facilmente. A pressão se intensificava, como se o próprio chão estivesse tentando puxá-la para baixo. Enquanto isso, o homem encarava-a, e seus olhos se estreitaram em uma máscara de fúria. Você acha que pode escapar do que foi determinado? O destino é mais cruel do que você imagina. E nesse momento, Mônica percebeu que a escolha era apenas o começo de uma guerra muito maior. O que se desenrolava à sua frente a levaria muito além de um mero teste de coragem. Era um confronto com a essência de sua própria existência. A luz vibrava e o clamor ancestral ressoava na sua mente, uma tocha acesa em meio à tormenta. Qual tranquilo segredo ressoava nessa escuridão? Mônica sentiu que estava apenas na superfície de algo muito mais profundo, e a pergunta se formou em seus lábios. Quais verdades obscuras a linhagem escondia, e que dimensões de terror eu teria que enfrentar para salvar minha família? A luz pareceu responder ao chamado de Mônica, pulsando com uma intensidade desesperadora. Em meio ao caos, ela se sentiu estranhamente calma, como se a corrente fosse uma extensão de sua própria vontade. Mas o homem encapuzado se manteve firme, seu rosto oculto em sombras, e a risada que ecoou fez seu coração acelerar. Você ainda não entendeu, não é? Você não pode lutar contra o que é seu. A escuridão ao redor dele se agitou, revelando vislumbres de almas perdidas, rostos de parentes, habitantes de um passado esquecido, todos presos em um ciclo de dor. Cada expressão era uma mistura de desespero e súplica, e a visão cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Era claro, aquele homem era o guardião de seus segredos. "Por que você faz isso?" Mônica gritou, sua voz quase se perdendo na turbulência. Um peso insuportável a pressionava, como se a própria terra estivesse consciente de sua presença ao seu redor. "O que você quer de mim?" Ele não respondeu, apenas a encarou com um olhar penetrante. A corrente em sua mão vibrou novamente, enviando-lhe uma onda de força e um imenso calor. Mônica percebeu naquele instante que a corrente era sua única defesa, e ela não podia permitir que o medo a dominasse. "Chega!" gritou mais uma vez, determinada a romper o ciclo que havia aprisionado sua família. Num movimento desesperado, Mônica lançou a corrente contra o encapuzado. A luz explodiu, iluminando a caverna de sombras como um relâmpago. O homem se jogou para trás, mas a escuridão parecia absorver sua essência, como se estivesse se alimentando da intensidade do confronto. "Você não pode, antes mesmo de tentar, Mônica. A escuridão é mais poderosa do que você pode imaginar." A luz, no entanto, não apenas iluminava, ela exigia. Mônica começou a perceber que sua força não estava apenas na corrente, mas nas memórias que invocou, nas vozes que ecoavam em seu coração. Eram lembranças de amor, risos, mesmo na dor. O contraste era esmagador. A sombra do encapuzado estendeu-se pela sala, e ele se aproximou novamente, agora visivelmente enfraquecido. "Você é mais forte do que eu pensei. Quão tarde pode ser essa determinação?" A voz dele tremia, quase como se tivesse um toque de respeito. Mas Mônica sabia que o respeito não tiraria o horror que ele representava.
O que estava em jogo era mais complicado do que um embate entre luz e escuridão. Era uma questão de sobrevivência. "Eu não sou sua marionete!" gritou, sua voz ressoando em meio aos ecos da caverna. Era um chamado à unificação de sua linhagem, uma convocação a todos aqueles que foram silenciados. Naquele exato momento, as sombras começaram a se contorcer. Estrondos ecoaram como se as paredes da caverna estivessem se desfazendo, e Mônica sentiu uma forte onda de presságio. A luz que ela invocava espalhava faíscas, e à sua frente surgiram figuras mais nítidas, almas de antepassados, agora dispostas a lutar ao seu lado. Mas a escuridão não se entregaria facilmente. O homem encapuzado, agora cercado por uma energia crescente, devolveu o olhar decidido. "Você pode ter trazido os mortos, mas a verdade é que eles já estavam condenados. Eles vêm para você. E quando isso acontecer, você terá que escolher. O que você irá sacrificar para salvar sua linhagem?" Com o coração na boca e o terror estampado no olhar, Mônica só conseguiu pensar nas palavras que ecoavam em sua mente. A escolha parecia mais distante do que nunca, e cada pulsação de sua corrente a lembrava da luta que agora apenas começava. As sombras se adensaram ao seu redor, sussurrando segredos sombrios, mas Mônica sabia que a batalha ainda não havia acabado. Na confusão, uma pergunta tomou forma em sua mente. Que tipo de sacrifício ela estaria disposta a fazer? E mais importante, quem seriam aqueles que se levantariam contra o horror? Era apenas o início de uma guerra implacável, e a verdade ainda não revelada estava prestes a desferir seu golpe letal. A caverna estava pulsando. Mônica sentia o ar carregado de tensão, como se cada respirada estivesse carregando não apenas seu próprio pânico, mas de todos os ancestrais que a cercavam. A luz emanada pela corrente dançava, jogando sombras instáveis nas paredes úmidas, e as almas se aglomeravam em torno dela, formando um círculo de esperança em meio ao terror. "O que eles querem de mim?" pensou ela, enquanto os murmúrios aumentavam, como um coro de lamentos ansiosos. Uma presença mais forte rasgava a escuridão, e as figuras se aproximavam. Eram rostos que reconhecia, mas distorcidos pela dor eterna. Avós, tios, primos. Mônica fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar de melhores momentos. Mas a lembrança das súplicas dela ecoava em seu coração e mantinha o medo vivo. O encapuzado, agora mais próximo, tinha uma presença opressiva. "Você não pode ser a heroína de sua própria história, Mônica", ele falou, sua voz como um eco que se arrastava pela caverna. "O passado vai reclamar o que é seu. Ele nunca foi perdão, apenas um ciclo de dor." A corrente ao redor dela vibrava, como se estivesse se preparando para um jugo. Mônica abriu os olhos, agora determinada. Ela podia não saber qual sacrifício estava prestes a ser exigido, mas sabia que não poderia recuar. "Se você quer algo, vai ter que lutar por isso", gritou, erguendo a corrente. Nesse momento, uma onda de luz pulsante se estendeu, e as almas se tornaram mais nítidas. Mônica viu seus rostos por um breve instante. Todos ali estavam dispostos a lutar, como se estivessem renascendo. E de repente, ela entendeu. O poder não estava apenas em si mesma, mas na conexão que tinha com eles. Era uma união de passado e presente. "Eu não estou sozinha", sussurrou para si mesma, quase como uma canção. A prostração do encapuzado era palpável, mas enquanto a luz crescia, as sombras começaram a contra-atacar. Vozes familiares misturavam-se em gritos de guerra que lançavam Mônica à verdade que antes lhe escapava. A dor, os segredos, as traições, tudo havia sido orquestrado. E o homem à sua frente era o maestro de uma sinfonia de sangue. "Você não entende, Mônica. Eles não estão aqui por escolha, mas por necessidade", ele disse, a calmaria na voz um contraste perturbador. "Sua linhagem é marcada por uma desgraça. Você deve escolher quem salvar e quem deixar perecer. É essa a sua verdade." As sombras se agitavam, atacando, e Mônica sentiu um fortíssimo aperto no peito.
Suor escorria em seu rosto e uma vertigem a dominava. Cada segundo parecia como horas, enquanto ela se debatia contra a crescente pressão. Um grito estrondoso a fez olhar para os lados. As almas estavam se esvaindo. "Não! Voltem! Não me deixem!" Mônica gritou, mas as figuras foram se dissolvendo, consumidas pela escuridão voraz. O pânico a inundou. No calor da luta, uma ideia começou a tomar forma. O sacrifício não precisava significar perder vidas, mas percepções. E se renunciasse à liberdade delas? A luz pulsou com força, formando um campo de proteção à espera de sua tentativa final. "Se é isso que você quer de mim, eu aceito, mas não estarei sozinha nessa!" Mônica bradou, se posicionando para o ataque. O encapuzado deu um passo para trás, os olhos brilhando em triunfo. "Você não canjou seu destino, Mônica, apenas aceitou o seu papel no teatro do terror." A tensão aumentou e, com um último clamor, ela arremessou a corrente, uma tentativa de quebrar o ciclo cruel. Mas, no momento em que a luz irrompeu em direção ao encapuzado, ele desapareceu em um borrão de sombras, deixando apenas um eco de sua risada. "Você achou que poderia me deter", sussurrou sua voz, agora ressoando a partir das profundezas. "Você só começou a entender. Aguarde seu destino." Em um instante, tudo ficou em silêncio. Mônica, ofegante e em choque, olhou ao redor, sentindo a escuridão crescendo e a pressão das almas se esvanecendo. Mas em meio à ruína, uma nova dúvida surgiu em sua mente. O que mais estaria preparado para ser revelado? A luz e a escuridão se preparavam para um confronto muito maior, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Mônica respirou fundo, tentando acalmar o batimento acelerado do coração. A caverna, antes pulsante com vida e energia, agora parecia um buraco frio e vazio. A luz que antes a cercava se esvanecera, deixando-a completamente mergulhada nas sombras. Ela podia sentir o toque gelado da escuridão a envolver, como tentáculos enredando sua mente e alma. Precisava ter feito algo mais, pensava, enquanto olhava ao redor, seu olhar buscando qualquer sinal de movimento. As almas que ela tentara proteger estavam, de alguma forma, ainda presentes, mas em forma de ecos distorcidos. Não havia mais rostos reconhecíveis, apenas murmúrios indistintos e aflitivos, como se estivessem presas entre mundos. De repente, um frio cortante a envolveu e ela percebeu que não estava sozinha. Uma sombra se ergueu em um canto da caverna, tomando forma enquanto criações grotescas de pesadelo surgiam. Mônica congelou, suas mãos tremeram involuntariamente enquanto se preparava para um novo confronto. "Você achou que eles foram embora? Não pense assim, Mônica!" A voz ecoou de novo, repleta de deboche. A figura do encapuzado se materializou lentamente, seus olhos ainda brilhando com o mesmo triunfo maligno. "Você só liberou a fúria deles. Agora eles estão mais próximos do que nunca." "Eu não deixarei você me controlar!" gritou Mônica, sentindo um novo impulso de bravura. Mas sua voz soou pequena, dilacerada pelo medo que a envolvia. As sombras se agitaram a seu redor, uivando como se quisessem devorar cada parte de sua essência. Com um movimento rápido, Mônica jogou as mãos para a frente, convocando a luz remanescente. Uma onda de energia explodiu de seu corpo, iluminando momentaneamente a caverna. As sombras hesitaram, mas logo voltaram a avançar, crescentes em número e força. "Você não sabe a verdade, Mônica. Cada escolha traz um preço. Você acha que pode salvar todos? Se você não escolher, eles serão levados por mim." Ele sorriu, e o olhar de alguém que já havia vencido uma batalha. Milenar. A serpente de pânico serpenteou por seu estômago. A ideia de perder ainda mais pessoas a atingiu como um golpe baixo. "Eu não posso", murmurou, o desespero drogado tomando conta dela. Mas aí, algo começou a brotar dentro dela,
uma chama indomável, uma conexão com suas raízes ancestrais. Se vai levar alguém, será comigo, Mônica gritou, seus olhos brilhando com determinação. As almas começavam a aparecer um a um, não mais como espectros assustados, mas como guerreiros prontos para lutar. O encapuzado arregalou os olhos, um sinal de surpresa que logo se transformou em ira. Você acha que isso vai ser suficiente? Eles são meus, Mônica. Você não faz ideia do que eu sou. E assim, a batalha iniciou. Um caos irrompeu na caverna. Luz e escuridão colidiram em um vórtice de forças, enquanto Mônica, agora conectada a cada alma, se tornava a própria luz contra a escuridão. Mas, mesmo enquanto lutava, uma questão pulsava em sua mente. Será que o que a mantinha viva não era a luta, mas a escolha que faria? Com cada golpe, a caverna parecia vibrar, como se o próprio espaço estivesse dividido entre a esperança e o desespero. E quando a última onda de energia explodiu, uma verdade completamente nova apareceu diante dela. Quem eu realmente sou? Em meio à confusão, uma imagem se formou. Uma antiga cerimônia, um ritual esquecida. Mônica não tinha apenas que enfrentar o encapuzado, mas também o próprio legado que trazia consigo. A caverna pulsava como um coração, e algo monumental estava prestes a ser revelado. Um grito rompeu a cena, cortando o ar, e a luz começou a oscilar novamente. Todos viraram-se em direção à entrada da caverna, pois um novo eco irrompeu de fora. Seria a salvação ou a porta para um novo pesadelo? O que estava por vir, Mônica sabia apenas que a verdadeira batalha ainda não tinha terminado. A caverna vibrou com um eco agonizante, como se estivesse sentindo seu próprio horror. Mônica, ainda ofegante, olhou para a entrada. O som, que se intensificava, parecia um chamamento, um sussurro sedutor, mas ao mesmo tempo ameaçador. Ela sentiu cada fibra do seu ser gritar para correr, mas a determinação a mantinha firme, enraizada naquele abismo sombrio. As almas que a cercavam pulsavam, ansiosas. Era como se tivessem sentido a presença de algo que poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. O que vem de fora, ela murmurou, ainda se perguntando se podia confiar em sua própria conexão com aquela energia. O encapuzado riu baixo, um som que ressoava malignamente nas paredes da caverna, arrepiando a pele de Mônica. Você quer saber, Mônica? O que está à porta não é um salvador, é a continuidade do seu tormento. Ele gesticulou e as sombras aumentaram em força, parecendo mais grotescas, mais insaciáveis. A luz que Mônica havia convocado começou a fraquejar, consumida pelas trevas densas que se aproximavam. "O que você quer de mim?" ela gritou, sua voz se perdendo em meio aos ecos. Uou! Encapuzado se aproximou, suas formas flutuantes dançando em torno dele como leveduras de um sonho apocalíptico. "Eu não quero nada, apenas assisto enquanto você se destrói. Afinal, sua essência já me pertence." A mente de Mônica vagava. A resistência vinha cobrando um preço, e todas as memórias das almas perdidas a cercavam como uma tempestade, atormentando sua sanidade. "Escute!" ela gritou, a determinação queimando dentro dela como uma chama inextinguível. "Se há um ritual, eu irei completá-lo. Não se trata mais de você, é sobre mim e a vida que eu posso salvar." Nesse momento, um clarão atravessou a caverna. A entrada parecia iluminada por um brilho intenso, quase celestial, que contrastava com a maldade presente. Mônica sentiu os poderosos laços ancestrais a impulsionar. As vozes das almas a envolviam, um coro desafinado, mas cheio de coragem. Todas ansiavam por um propósito, pela chance de libertação. As sombras hesitaram, seus corpos contorcendo-se de maneira quase grotesca, como se fossem repelidos por aquele brilho. Mônica respirou fundo e, com um gesto, chamou a energia que emanava daquela luz. A caverna respondeu, pulsando em harmonia com seu desejo, como se as pedras tivessem consciência própria. Nesse instante, as formas encapuzadas se precipitaram em sua direção, ensandecidas. Ela resistiu a cada impulso do medo que ameaçava dominá-la. "Vão-se embora!" gritou, e com isso a luz expandiu. Sem saber o que aconteceria, ela se lançou contra as sombras.
O impacto era como atravessar uma cortina de água, tanto destrutivo quanto purificador. Mas o que surgiu no outro lado foi uma visão aterrorizante. Os ecos de almas perdidas, agora em uma festa de sombras, dançavam freneticamente diante dela. Uma emaranhada de desespero e alegria entrelaçados. Mônica percebeu que sua luta não era apenas física, mas uma batalha contra as emoções que cercavam cada uma daquelas almas. Elas precisavam de paz, e ela tinha que ser a ponte. "Retirem-se!" gritou Mônica, seu coração acelerando. "Vocês não são mais prisioneiros!" A luz intensificou-se ainda mais enquanto ela se concentrava, deixando de lado o pânico que a dominava. As almas começavam a se dissolver na luz, mas a presença do encapuzado era esmagadora. "Você não pode vencer, Mônica. O que você acha que vai acontecer se você as libertar?" A risada dele era uma faca afiada, cortando a esperança em pedaços. E enquanto a luz envolvia as almas, uma visão cortante a atingiu. O que aconteceria se elas se libertassem? Seriam apenas sombras perdidas novamente, vagando para sempre em busca de algo que nunca alcançariam? As perguntas ecoaram em sua mente, tormento dividido entre salvar ou condenar. A luz a rodeava como nunca, mas as sombras estavam mais presentes do que nunca, começando a envolver a caverna em um abraço sufocante. "O que devo fazer?" Mônica gritou angustiada. E nesse clamor, uma nova sombra apareceu. Uma forma familiar, mas distorcida. O que estava à porta não era uma salvação, mas uma escolha devastadora. Agora, ela tinha que decidir: salvar as almas ou enfrentar as consequências. De sua luz, o que se aproximava poderia mudar tudo, mas Mônica não sabia se estava pronta. A escolha à frente a assombrava. O que era mais doloroso? Condenar aqueles que amava ou arriscar-se na escuridão? E com esse dilema colhendo o ar, a caverna revelou mais do que um cenário aterrador. Ela revelou o pior medo de Mônica. O que estava para vir poderia custar tudo, inclusive sua própria alma. A pulsação da caverna parecia um eco do coração de Mônica, um ritmo frenético entre a luz e a escuridão. As sombras se aglomeravam, como se soubessem que o momento decisivo havia chegado. Mônica, cercada pela calafrios e pelo medo, sentia o olhar do encapuzado cravado em suas costas, como um vórtice tentando puxá-la para dentro daquele abismo de maldade. "Escolha, Mônica, salve ou condene." A voz dele era sedutora, como um veneno que se infiltrava em sua mente. Espelhos distorcidos da dor se refletiam ao seu redor, nas formas e rostos contorcidos que clamavam por libertação. Eram ecos de sua linhagem, fantasmas de um passado que jamais a deixaria em paz. Mônica, ofegante, sentiu seu coração disparar. O brilho da corrente pulsava em sua mão, uma extensão palpável de sua força, mas ao mesmo tempo um peso de responsabilidade que quase a fazia desfalecer. "Eu não posso deixá-los", gritou, sua voz um grito de desespero e determinação. O não pode se tornar o sim mais ao seu toque. Uma risada fria ecoou, preenchendo o espaço sombrio. Era a risada dele, cheia de desdém. "As almas não encontrarão paz. Você só está prolongando a dor. Aceite a escuridão, faça seu sacrifício." Mônica fechou os olhos por instante, desejando a luz que havia se esvaído. O que ela queria não era poder ou vingança, era a conexão que sentia com seus ancestrais. Tinha que tomar uma decisão, mas que tipo de decisão poderia redimir não apenas a si mesma, mas toda a sua linhagem? Então, em seu interior, uma força antiga despertou. Lembranças da avó a envolveram, pautadas por palavras de coragem e amor. "Você é a luz da nossa linhagem, Mônica. Nunca se esqueça quem você é." Naquele momento, ela compreendeu. Para salvar aqueles que amava, precisava enfrentar o próprio medo, a escuridão que havia dominado sua família por gerações. "Se é isso que querem de mim, eu aceito, mas não serei sozinha. Não sou mais uma marionete em teatro de terror", Mônica declarou, e a luz em sua mão brilhou com uma intensidade que jamais conhecera. As almas começaram a agitar, como se sentissem o poder da escolha dela. O encapuzado parou. O olhar que deveria ser de triunfo agora trazia uma sombra de incredulidade. "Você não pode estar falando sério. Não é o que a linhagem precisa."
É exatamente o que precisa, Mônica gritou com uma força renovada, lançando a corrente em direção à entrada da caverna. A luz explosiva saía como um feixe de desesperada esperança, e em um instante, as sombras que a cercavam hesitaram, se recuando diante da força que emanava dela. As almas que dançavam ao seu redor começaram a se materializar novamente, claras e firmes, não mais perdidas, mas prontas para lutar. Ao formar um círculo em torno de Mônica, ela sentiu uma onda de energia fluir através deles. Eram suas raízes, suas lembranças e, mais importante, o poder de seus ancestrais que ela havia invocado. Você se entregou à luz, Mônica. Agora a verdade virá. Uma voz rouca, mas cheia de amor, cortou o ar, como o toque suave de sua avó, completamente imune ao terror presente. O encapuzado, percebendo que sua hora estava próxima, se contorceu de fúria. Isso não vai acabar bem para você. A escolha que fez e os sacrifícios que a cercam virão atrás de você. E então a batalha final começou. A luz da corrente se espalhou, cercando Mônica de auréolas brilhantes, enquanto os ecos de seus ancestrais levantavam-se em uma melodia de força. As sombras contendiam, esticando-se para agarrá-la, mas a luz os repeliam. Mônica avançou rumo ao encapuzado, sentindo cada batida de seu coração como uma determinação vital. Esta é a minha linhagem, não serei mais um fragmento da dor. Hoje, a maldição termina aqui, gritou, erguendo a corrente alta, a luz crescendo em resposta à sua coragem. A batalha final explodiu em uma cacofonia de som e luz. Mônica lutou com todas as forças dentro de si, a energia pulsante alimentando-a, e seu grito ecoou na caverna, uma declaração de independência da escuridão que ameaçava devorá-la. E naquele momento de pura bravura e determinação, a luz venceu. O encapuzado gritou, suas formas se contorcendo e se desgastando, antes de se desvanecer, engolido pela própria escuridão que havia abrasado por tanto tempo. Mônica sentiu uma onda forte, uma luz quente e reconfortante, envolvendo-a à medida que as almas de seus ancestrais se agrupavam ao redor dela, finalmente liberadas das garras da maldição. A caverna pulsava com uma nova vida, um eco de libertação. Mônica, agora em paz com sua linhagem, sabia que o legado que carregava era diferente. O futuro que enfrentava seria construído de amor e coragem, não mais de sombras e perdas. Ao sair da caverna, a luz do sol a saudou. Era um novo dia, não apenas para Mônica, mas para todos aqueles que vieram antes dela. A maldição havia quebrado, o terror terminado e a liberdade celebrada. Com um sorriso nos lábios, Mônica respirou fundo e se despediu das dores do passado. O que havia feito não era apenas uma batalha vencida, mas a promessa de um caminho à frente, construído pela força e resiliência do amor. E assim termina a saga, mas a jornada de Mônica apenas começou. A vida nos ensina que os laços mais fortes podem nos libertar ou nos aprisionar. A escolha sempre será nossa. Por isso, lembre-se, a luz e a escuridão estão sempre em batalha, mas apenas você pode decidir qual delas será a sua verdade. Agora, se você se emocionou e se conectou com essa história, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Você precisa mostrar seu apoio. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de ajudar o canal através dessas ações.